Paz e graça, irmão Sandro, Senhor Virtual, Cidade das Águas, Sandro R. Santos. Louvo ao Senhor pelo privilégio da vida do dia. O Evangelho, a Bíblia, é o primeiro conjunto de leis criada antes do homem. Antes da existência humana, primeiro o Senhor cria leis para não fazer acepção entre pessoas. O texto evangélico proíbe duas principais situações. Uso comercial. O texto bíblico proíbe o uso comercial dos evangelhos. Ponto. E o uso de benefício próprio de grupos ou da família, nepotismo. Quando você lê Êxodo 20, mas a parte da lei cerimonial em Levítico 19, você percebe que o evangelho ele é de uso social, de um agente de transformação social crítico. Porém, quando você começa a observar o texto e aprofundar em seus estudos, você observa dentro de seus livros algumas leis que são marcantes do evangelho. As leis são imutáveis, a lei é eterna e o homem não tem o poder de mudar. O homem tem o poder de obedecer ou não. Digo que quem morre e quem nasce não está no controle humano, mas do espírito, das leis espiritual evangelho. Amém? Toda pessoa que nasce e que morre é de acordo com a lei do evangelho. Os ilícitos determinam a vida e a morte. No mundo secular, os ilícitos levam a cadeias. Todo aquele que rouba, que adultera, que mentem, termina preso. Bem como no evangelho. A diferença é que as leis seculares, elas são corruptíveis. As leis seculares, elas são corruptas. Porém, o evangelho não. O evangelho é incorruptível. É igual a todo bichinho. Seja para quem está debaixo da ponte, seja para quem tem milhões e 10 advogados, pouco importa. Não existe diferença da criatura que tenha R$1 no bolso ou a criatura que tem 10 bilhões de dólares no bolso. A lei é igual, sem exceção. Quem tem R$1 no bolso está em vantagem porque não está cometendo luxúria. E quem tem 10 milhões de reais está explorando a criatura que tem R$1 no bolso. Que a sociedade ela se organiza em classes sociais, onde as classes mais ricas exploram as mais pobres. Aí o cara está explorando quem recebe meio salário mínimo, quem recebe um salário mínimo. Está escrito que aqueles pois que tem poucos, até o pouco que se tem, é tomado. Ou seja, o cara não vai explorar ninguém rico. Em outras palavras, a agressão é mais veemente, é mais contundente numa pessoa pobre. Se eu pego um mendigo na rua, o cara agride. Se eu pego um doutor, doutor, cuidado para você não se machucar, vou lhe levar em casa. Para você não machucar, viu, doutor? Cuidado, vamos ali tomar um suco, um suco, você tá errado, doutor, calma. Um mendigo é tratado a chute e a pontapés. Mundo. Então, essa maneira do homem fazer acepção condena o próprio homem. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes. Eclesiastes não, perdão, Provérbios. Vamos fazer a oração inicial. A oração de respeito. O texto bíblico é para ser respeitado, bem como seus termos. Devo salientar o seguinte: existem os termos bíblicos. Todo termo que está na Bíblia foi escrito antes do homem, então não é de posse humana, é de dom espiritual. Todo termo dentro do texto bíblico inserido na Bíblia é de uso cristão espiritual, ou seja, deve ser respeitado.
Tá um termo escrito na Bíblia, respeite, meu irmão, é melhor para o seu corpo. É de uso exclusivo espiritual. É de uso cristão na instrução dos evangelhos. Logo, não é de posse humana ou de classes humanas. O termo está escrito na Bíblia, uso comum cristão. Vamos lá, Provérbios 23. Sete. Oremos. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, a sua saúde, a sua paz e seu amor em nós. Amém. Vale ressaltar que o mundo é espírito, a árvore tem um espírito, a água tem um espírito, a terra tem um espírito, então temos o espírito da alegria, o espírito da saúde e assim vai, amém? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, o homem tem a tendência a buscar os bens da carne. Espírito não come, alma não come. Quem precisa comer é apenas o corpo físico. Então o homem tem a tendência a satisfazer a sua necessidade física, seja os desejos ou a gula. Amém? Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Ou seja, o alimento é necessário ao corpo físico. Porém, as palavras podem levar a o vômito. O que são palavras de vômitos? Aqui é uma figura de linguagem. As palavras de adultério, as palavras de lascívias, as palavras de mentiras, as palavras de enganos, são vômitos perante os olhos de Deus. Amém? Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque despreza a sabedoria das tuas palavras. Encerramos aqui. Ou seja, todo aquele que instrui o evangelho conforme o texto sagrado, conforme a escritura sagrada, a sabedoria. Amém? Todo aquele que instrui conforme o texto bíblico, sabedoria. Qual o problema dos tempos e dos homens? Usa o evangelho como domínio. Domínio social de classes. Eu pego na antiguidade. Os exércitos dominavam as classes, os povos, e a religião entrava como domínio da mente. Então, ao longo do tempo, o evangelho foi usado como domínio social. E a função do evangelho não é ser usado como instrumento estratégico militar para domínio de classes, mas um instrumento de salvação e promoção da salvação da alma e do espírito humano. Alma, espírito. Não é para aquisição de bens materiais dos homens. Os homens podem buscar seus bens materiais através do trabalho, através das suas múltiplas atividades, à exceção o uso do evangelho. Grande problema. O uso do evangelho para aquisição de bens materiais, declínio espiritual, apostasias. É o grande fenômeno, o grande problema deste século. Quando o homem usa o evangelho para conseguir o bem material, está em apostasia, em declínio espiritual. Está escrito que o homem pode receber o dinheiro ou a bênção do Senhor. Receber o dinheiro, amém,
perde as bênçãos, perde o galardão, o homem escolhe. Recebeu o salário, perde-se as bênçãos espiritual. Pode-se amar a menor ou a Deus, pois quem ama o dinheiro se afasta de Deus. Não tem como ter dois senhores, conforme o texto bíblico explica em Mateus. Porém, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Aquele que escolhe o dinheiro terá tanto dinheiro que não vai conseguir fazer o uso, porém perde a salvação. Basicamente é isso que o texto fala. Então tenha cuidado. Amém? Vamos deixar os 3 conselhos para a sua vida, meu irmão, meu amado. A existência humana é em 3 aspectos. Qualquer homem, mulher, criança é 3 aspectos. Corpo etéreo, você vê, você sente. A alma e o espírito, 3 aspectos em um corpo. Então logo eu tenho 3 reinos espirituais específicos. O mundo físico, o mundo da ação, o mundo das almas e o mundo dos espíritos. Amém? São os 3 reinos básicos criativos. O homem está no reino da ação da matéria, o reino caído, do homem caído. Então os 3 conselhos vai os 3 aspectos do homem. 3 conselhos simples: não adulterem. O adultério, ele preenche todas as leis escritas pelo homem no curso da história. O adultério, ele é completo. Não adulterem. Não roube, você está adulterando. Por sinal que é seu. Não minta, você está adulterando a mentira. Ou seja, todas as leis criadas pelo homem consistem em uma palavra no texto bíblico: não adultere. Uma frase. Consiste em livros de mais de 1.500 folhas de leis humanas. Por que não adulterar? Você adultera o templo do Espírito, que é seu corpo. Adultera o meio ambiente, casa dos Espíritos e do templo do Senhor, movimento do Espírito. E seu corpo vai sofrer dores terríveis. Todas as mortes onde tem corpo estipado, esbagaçado, estraçalhado, desmembrado, é consequência do ilícito adultério. Porque eu tenho morte onde eu tenho corpos esbagaçados, estraçalhados, consequência dos adultérios, no coletivo e no individual. Exemplo: todas as pessoas que adulteram hoje estão nas consequências coletivas do adultério diário. Então, do grupo de pessoas que adulterou hoje, alguém vai ser esbagaçado. Daí o problema de você não repetir o ilícito. Adulterou, meu irmão, se arrependa e não pratique, porque diariamente vai morrer pessoas que cometeram adultério. E a morte por adultério é corpo esbagaçado, decapitados e estraçalhado. Barril. Roupas. Por que a roupa é importância? Porque a roupa, ela leva a lascívia que leva ao adultério. Amém? As pessoas passam a noite, os dias vendo pornografia, passam na rua, vê uma criatura seminua, é um estupro ou um homicídio. Amém? Daí a importância da roupa. A roupa não salva, mas dá vergonha social. E por outro lado salva, porque a lascívia é ilícito. Então a roupa lá salva, sim. Amém? Essa ideia que roupa não salva, salva sim. Pois a lascívia resulta em morte violentas. Consequência de lascívia, tentação do corpo, morte violentas. Amém? Doações. Você pode fazer doações voluntárias a quem você quiser. Pode ser uma pessoa, uma instituição. Não existe nenhuma proibição a doações voluntárias. É um gesto de amor do homem. Porém, quando o termo é dízimo, ó, o dízimo ao Senhor, aí o buraco é mais embaixo, bem fundo e quente.
As leis que regem o dízimo está descrita em Levítico. Quem recolhe dízimo está sujeita às mesmas leis que um judeu, por exemplo. Não tem nenhuma. A lei é única de dízimo, porque é uma lei ritual. Existem 3 leis no Evangelho. Leis rituais cerimonial, únicas. Exemplo, batismo. Todo cristão tem que se batizar. Lei única, ritual cerimonial. Tem as leis gerais. As leis gerais têm um livre-arbítrio. As leis gerais configuram a lei de posses, as leis que vai delimitar as relações humanas. E as leis de pureza e impureza ritual. Exemplo, a pessoa vai para uma cerimônia religiosa. Vai ser a pessoa que vai realizar a cerimônia, é o responsável. Não pode ter relação sexual, não pode se alimentar de algumas formas de alimento 3 dias antes. Leis de pureza e impureza. Amém? Então, a lei de dízimo é uma lei única. Quem recolhe está sujeito a uma lei única, que mais ou menos é 600 e poucas leis. Só para você ter ideia como é complexa a questão de dízimo. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê sabedoria. Amém.